Boa noite. Bom, pessoal, a professora Lenice possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Ouro Preto, mestrado em Engenharia Mineral pela Universidade Federal também de Ouro Preto e doutorado em Engenharia Metalúrgica de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche na Claustro University of Technology, lá na Alemanha. E atualmente ela é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Engenharia de Minas, com ênfase em métodos de concentração e enriquecimento de minérios e flotação. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Esteja à vontade e o palco é todo seu. Obrigada, Denis. É uma alegria, né, estar aqui. Já agradeço de antemão o convite. Tá tudo certo com a apresentação? Vocês conseguem ver ok. O slide? Perfeito. Qualquer problema, me avise, por favor. Perfeito. O professor André facilitou muito para mim. Ele falou várias coisas importantes que eu não vou precisar retomar, mas nós não combinamos, né? Algumas imagens ficaram um pouco repetidas, como essa aqui da capa, mas enfim, é uma imagem muito bacana, muito bonita. Eu acho que vale apresentá-la novamente. Meio que dando uma sequência ou abordando alguns outros parâmetros que ele não abordou, eu vou estar falando agora, então, de coletores na flotação. E a função deles, a importância e os viés, principalmente pelas perguntas que eu percebi, que a gente consegue entender um pouco mais o que possam nos facilitar esse entendimento em relação às interações que acontecem e o porquê delas acontecerem, né? Bom, então, aqui rapidamente, né, o que eu vou abordar, eu vou falar um pouco sobre o nosso laboratório, um pouquinho sobre o que é o processo de flotação voltado à indústria mineral, os reagentes empregados, alguns resultados mais recentes e considerações finais. Bom, então, apresentando o nosso laboratório, é o LAMP-MIN, Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral. Nós temos um comitê gestor, que faz toda a gestão do laboratório, mas eu estou como coordenadora, eu estou à frente do laboratório atualmente. Então, o professor André, né, também faz parte do laboratório. E nós éramos, até recentemente, Federal de Goiás, e éramos, então, um campus avançado, uma regional de Goiânia, aqui em Catalão. Só que agora, no ano passado, nós nos tornamos uma universidade, então eu estou vinculada agora à Universidade Federal de Catalão. Bom, contando um pouco da nossa trajetória, eu acho que já vale, assim, salientar de início que eu não sou formada em engenharia de Minas, então eu tive uma formação na área de química, que eu imagino que seja a área de atuação de muitos de vocês, na verdade, química industrial, e depois é que eu fui me dedicar, então, um pouco à área mineral, mas tentando buscar esse viés, essa interface, em que, de fato, eu conseguiria estar atuando e trazendo um pouco desse conhecimento. Então, eu sempre fico ali na interface, né? Então, um pouquinho aqui da nossa trajetória, o laboratório ele foi, de fato, instituído em 2013, eu estou aqui em Catalão desde 2010, nós trabalhávamos antes com pesquisa, mas a gente não tinha um espaço adequado para tal, era tudo muito improvisado, então, em 2013, nós tivemos a locação de um imóvel maior para instalar alguns equipamentos que nós tínhamos e desenvolver as pesquisas com um pouco mais de qualidade, digamos assim, pelo menos em termos de espaço físico. Em 2014, nós conseguimos fazer o depósito da nossa primeira patente, mais adiante eu vou falar qual foi. E em 2018, nós, através de um projeto de pesquisa, meu e do professor André, nós conseguimos adquirir um espaço onde, de fato, o laboratório, então, foi instalado na sua sede própria, né? Em 2019, nós fizemos o registro da nossa logomarca, que é essa que está aqui em cima, que vocês conseguem observar, então ela está registrada. Em 2020, nós tivemos a inauguração, foi bem no princípio do ano, logo depois veio a pandemia, porque nós ficamos um tempo grande em adequações do espaço físico, que nós tínhamos adquirido um espaço pronto, mas a gente precisou fazer todas as adequações para atender as demandas com relação aos projetos que a gente desenvolve. Então, em 2020, a gente inaugurou e logo na sequência a gente precisou fechar, nós paralisamos todas as atividades no início do ano passado, e nós retomamos no segundo semestre em escala de revezamento, principalmente com as pesquisas da pós-graduação. Agora, atualmente, a gente consegue desenvolver, mas inclusive com os alunos de iniciação científica, mas a gente está fazendo também em escala de revezamento em função ainda das medidas de segurança aí da Covid-19. E a gente iniciou também esse ano uma segunda obra no laboratório,
segundo o professor André, as obras não vão acabar nunca, né? Mas uma segunda adequação para a estruturação melhor da planta piloto, para que a gente possa trabalhar numa escala, inclusive, maior nos nossos estudos. Aqui eu vou apresentar, então, bem rapidamente algumas coisas que a gente já desenvolveu. São mais de 60 artigos completos publicados em periódicos, são 7 pedidos de patente depositados, mais de 80 trabalhos de graduação apresentados, incluindo trabalho de conclusão de curso, estágio, iniciação científica, pós-graduação concluídos, nós temos 17 dissertações e uma tese. Alguns projetos que a gente desenvolveu, né, que já finalizaram e ainda estão em andamento. O professor André falou bastante sobre a parceria com a Alemanha que nós temos, e nós desenvolvemos 2 projetos em parceria com eles, voltados ao beneficiamento, né, a tentar criar um circuito, através do processo de flotação, em que a gente consiga recuperar óxidos de terras raras que possam, então, ser purificados e utilizados. O primeiro projeto é o MOCA, que ainda está em desenvolvimento. Ele teve uma prorrogação agora, porque teve, né, um delay em função justamente da pandemia. O Camona, que já foi finalizado, o MOC em parceria com a Technical University of Clausthal, na Alemanha. O Camona era realizado com a Ceritec, ambos com o material da CEMOC. Um Niobras, trabalhando com rejeito do processamento do pirocloro, né, minério de nióbio, e o segundo com um rejeito processamento de rocha fosfática. Um outro projeto que nós já finalizamos, que a gente desenvolveu com a Niobras, foi o desenvolvimento de uma rota de aglomeração de finos. Eles tinham um problema grande com fino no produto final, na liga acabada. Isso tinha um valor de mercado muito baixo. A gente conseguiu desenvolver um trabalho, então, promovendo essa aglomeração, geração desses briquetes e retornando aí um valor adequado a esse material no mercado internacional. Nós tivemos também alguns projetos nos editais DAI, tanto o primeiro que foi lançado, quanto o segundo, ligados ao CNPq, que é o doutorado para inovação. Então, são 4 bolsas de doutorado. O primeiro que nós tivemos, ele ainda está em andamento, não foi concluído ainda, desenvolvimento de uma rota para a produção de titânio, sob orientação do professor André. O segundo é desenvolvimento de uma rota de processamento mineral justamente para produzir os concentrados os óxidos de terras raras, também em andamento ainda. O projeto Mine to Mill, ele finalizou, esse projeto inclusive foi premiado alguns anos atrás, que era um desenvolvimento também que foi realizado sob orientação do professor André, verificando um melhor entrelaçamento entre a detonação realizada com explosivos e como isso é feito, de forma a facilitar a cominuição posterior, principalmente lá na moagem desses minérios. Então, esse projeto ele ficou muito bacana também, nós desenvolvemos. Com a Anglo-América, nós temos um projeto que é a terceira bolsa DAI, que é desenvolvimento de um novo depressor para flotação de minério à base de sorgo. O meu doutorado ele foi baseado também nesse cereal, então começou esse estudo comigo. Eu não vou apresentar nada acerca disso hoje, mas nós temos bastante coisa desenvolvida e nós temos então agora um aluno que está dando sequência a esse trabalho, e ele está processando o material da Anglo-América Minério de Ferro, que fica em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, e como parceiro no fornecimento dos grãos de sorgo, a gente tem Ouro Verde Alimentos, que é uma empresa daqui de Goiás mesmo. Nós temos o projeto Pirinópolis em andamento, que visa o aproveitamento de rejeito gerado na exploração de quartzito, como rocha ornamental. Eles têm impactos muito grandes do ponto de vista ambiental com rejeito desse processamento, então nosso projeto é tentar minimizar isso ou encontrar uma solução, uma forma de otimização, de recuperação de muitos desses minerais que estão contidos nessas pilhas de rejeito. Tem um outro projeto com a CEMOC, que é o projeto Coletores e Depressores, que também envolve financiamento de 2 projetos de mestrado, um finalizado recentemente, no início desse ano, e o outro deve ser finalizado em breve.
Nós temos também um outro projeto em andamento com a Iara Fertilizantes, que é o desenvolvimento de um novo coletor para a flotação de rocha fosfática em coluna. Vou apresentar um pouco acerca disso também. O quarto projeto, a quarta bolsa DAI está sob minha orientação, que é o desenvolvimento de um coletor para flotação à base de óleos de macaúba. Esse projeto ele tem uma parceria com a Solear, óleos vegetais, que justamente produz óleos a partir de macaúba. Ela atualmente cultiva macaúba e extrai o óleo. E também temos um projeto guarda-chuva, né? Tem vários projetos, subprojetos nesse projeto ligado a Mosaic Fertilizantes, que também vai na linha de desenvolvimento de novos reagentes sustentáveis para a rocha fosfática, e além disso, um estudo da qualidade de água de processo empregada e a forma como isso impacta nos resultados do processo de flotação. Um outro projeto com a Anglo América, aqui de Goiás, que é processamento de níquel, que eles trabalham, então a preparação de minério de níquel para etapa de lixiviação subsequente. Um projeto para também processamento, né, purificação, através de etapas de purificação e processos metalúrgicos subsequentes, para purificação de um quartzo, de um depósito de cristalina aqui em Goiás, visando atingir teores que possam, né, a gente está longe disso ainda, mas o sonho, ele continua, a gente conseguir chegar à produção de painéis fotovoltaicos. E a gente está também iniciando uma parceria com a Montana Tech, dos Estados Unidos, para recuperar elementos de terras raras de fontes secundárias, e nesse caso essa fonte secundária são carvões, carvão mineral. Bom, então, né, esses são os projetos que a gente, alguns finalizados e outros que estão em andamento. A maioria deles permeia os processos de flotação. Então, o que é flotação? Nessa imagem vocês conseguem ver uma foto de uma usina de processamento mineral, e aqui a gente tem essa visão do topo das colunas de flotação, só para vocês terem uma ideia do volume de material que é processado diariamente nessas empresas. Quando eu migrei da química para o processamento mineral, me assustou um pouco, porque na química a gente trabalhava com quantidades muito pequenas e a gente tinha uma preocupação muito grande lá na quarta casa decimal, e aí eu fui para a área mineral e eu percebi que a gente trabalha com muitas toneladas, então a escala de grandeza é outra e a forma como a gente lida e analisa isso também. Tem um videozinho aqui, ele mostra um pouco do que é o processo de flotação, para facilitar o nosso entendimento. Como o professor André colocou, dentro do processo de flotação, a gente tem as 3 fases envolvidas, sólida, líquida e gasosa. A fase sólida, ela se relaciona às partículas minerais que estão presentes. A fase líquida é a água, porque a gente trabalha com uma mistura de água e partículas minerais, que nós chamamos de polpa. Todo o processo é feito via úmida. A maioria dos processos de concentração mineral, eles são realizados via úmida. A quantidade de água que a gente demanda para o processo é muito grande, e a fase gasosa, ela está presente na forma das bolhas de ar, que são introduzidas no sistema e vão servir de veículos de transporte para aquelas partículas que vão ser, então, carreadas até o topo do equipamento, formando uma camada de espuma que cai numa calha, e esse material, então, é chamado de material flotado. E as partículas minerais que não vão ter afinidade com as bolhas, pelo caráter de superfície, elas mesmo que colidam com as bolhas de ar, elas não vão promover essa adesão, como a gente vê, elas acabam sedimentando e são removidas na parte inferior dos equipamentos, e a gente chama de material afundado. Dependendo do bem mineral que a gente está processando, ora a gente flota aquilo que é de interesse, que tem valor econômico, que é o nosso concentrado, ora a gente afunda esse material que a gente chama de flotação reversa. Então, tem ambas as situações. Bom, então, o que leva a gente a ter essa afinidade ou não com as bolhas de ar? Se a gente considerar que alguns minerais vão ter afinidade com a fase gasosa e outros não, e quando eu passar uma corrente de ar, alguns desses minerais se ligam a essas bolhas de ar e outros permanecem no sistema, parece muito simples a gente entender como de fato funciona o processo de flotação, porque eu conseguiria separar de forma satisfatória 2 minerais. Então, eu conseguiria elevar os teores daquilo que me interessa, removendo aqueles minerais que eu considero como contaminantes.
O único problema que nós temos é o fato de que, na natureza, 99% dos minerais têm afinidade com a água. Então, em suas propriedades de superfície, eles molham a superfície. Eles têm uma afinidade muito grande com a água, são hidrofílicos. Então, quando eu submetê-los ao processo de flotação, quando eu passar essa corrente de ar, quando eu introduzir as bolhas de ar no sistema, mesmo que estejam, né, estabilizadas com os espumantes, conforme o professor apresentou anteriormente, não vai ter nenhum mineral que vai ser aderido a essas bolhas, porque eles não têm afinidade. Eu tenho características de polaridade, de afinidade diferentes entre si. Então, mesmo que haja a colisão, não acontece a adesão. Então, para isso, e aí começa a parte divertida de fato, né? Aliás, a flotação é a parte mais divertida do processamento mineral, do meu ponto de vista, a gente vai ter que induzir essa propriedade. Então, a gente fala que a flotação é um processo de beneficiamento mineral químico, porque vai se basear em todas essas características químicas ou físico-químicas de superfície dos minerais, os diversos minerais que a gente vai estar trabalhando. Então, eu vou induzir uma hidrofobicidade, uma afinidade com as bolhas de ar. E para isso a gente vai precisar entender como essas interações ocorrem. Com relação ao ângulo de contato, de fato é uma propriedade interessante, uma análise que a gente consegue fazer e que traz informações relevantes, sem ter que ir para a bancada do laboratório e fazer o ensaio de flotação. Antes, se eu tiver o equipamento, se eu tiver a possibilidade de fazer essa análise do ângulo de contato, eu vou ter informações que podem facilitar o meu estudo. Então, a gente analisa o ângulo de contato sempre em relação à fase líquida, aqui supondo, né, uma gota de água depositada sobre uma superfície, e nesse caso a gente vai considerar que essa superfície seria a da partícula mineral, e a gente faz a medida, então, desse ângulo, sempre levando em consideração a interface entre as três fases, líquida, sólida e gasosa, estaria no meio fluido aqui, que seria o gasoso, e a gente faz essa análise. E a observação que a gente tem, no caso aqui da esquerda, é que essa gota de água, ela se espalha, ela se esparrama na superfície dessa partícula mineral. E à medida que a afinidade entre a água e essa partícula mineral vai diminuindo, então eu estou indo para um material mais hidrofóbico, eu já observo um comportamento aqui, uma geometria dessa gota completamente diferente. Eu já não tenho esse espalhamento como eu tenho aqui na primeira figura. Então, desse modo, a gente verifica que quanto maior o ângulo, menos hidrofílica ou mais hidrofóbica essa partícula mineral vai ser e, portanto, maior afinidade com o ar. Então, fazendo essa interação com os reagentes que eu quero testar, no caso, a gente está pensando justamente no coletor, que é o reagente que eu vou dar enfoque hoje maior aqui nessa apresentação. Então, o coletor, ele tem justamente essa função. Eu vou adicionar ele no sistema e ele vai modificar essa característica de superfície de algumas partículas minerais, ou de um mineral presente no sistema, deixando outras hidrofílicas. Então, dessa forma, algumas passam a ter afinidade com o ar, enquanto outras continuam tendo afinidade com a água. Então, dessa forma, né, quando a gente adiciona o coletor, ele adsorve na superfície dessas partículas, com as quais ele vai ter afinidade, e eu modifico esse ângulo de contato, porque eu estou modificando essa molhabilidade de superfície, essa característica de molhabilidade. E aqui está mostrando, inclusive, um material que seria super hidrofóbico, a gente consegue observar algumas dessas situações, inclusive, na natureza, com plantas, enfim, algumas flores, né, espécies vegetais em geral. Eu coloquei essa imagem porque mostra para a gente na natureza, então seria uma cópia desse comportamento, e a gotinha de água a gente observa que ela tem essa tendência a não se espalhar completamente, como se ela não molhasse de fato essa folha, porque a folha tem um caráter mais hidrofóbico. Então é a mesma analogia, a mesma análise, a mesma interpretação que a gente traz para o processamento mineral. Então o coletor, ele vai ser empregado com essa finalidade. O que são os coletores? Eles vão ser compostos orgânicos com diferentes funções orgânicas. O tamanho da cadeia orgânica, ela vai ser variável, posso trabalhar com cadeias maiores ou menores, lembrando só que
em relação ao arranjo estérico, e quando eu penso no tamanho das partículas, eu preciso promover uma hidrofobização superficial dessas partículas que seja efetiva, que recubra a maior parte daquela partícula. Então, eu preciso analisar o tamanho do reagente ou dessa molécula de coletor que eu vou adicionar ali, que vai interagir com a superfície do mineral de interesse, pensando também nessa condição. Se eu aumento muito o tamanho da cadeia orgânica, eu começo a diminuir também a solubilidade desses reagentes em água, que não vai ser interessante. Se eu trabalho com cadeias muito pequenas, abaixo de 8 carbonos, eu acabo hidrofobizando muito fracamente essa superfície mineral. Então, em geral, a gente trabalha entre 8 e 22 carbonos, com diferentes funções orgânicas. E a gente divide, então, esses coletores em catiônicos e aniônicos. No grupo dos catiônicos, os mais utilizados são as aminas, e nos aniônicos a gente trabalha com oxidril e sulfidril, grupos oxidril e sulfidril, grupos xantatos, dixantógenos, enfim, são mais amplos os que a gente tem em relação aos compostos aniônicos que são utilizados. Então, os reagentes, eles vão ter esse papel fundamental de trazer essa característica de seletividade para o processo de flotação. E aí, dentro da classe de reagentes que a gente vai aplicar, que vão ser necessários para que o processo de flotação de fato aconteça, a gente tem vários. Eu vou dar enfoque, como eu falei, a uma classe, que é o coletor, que torna, então, algumas partículas hidrofóbicas, mas existem outros, conforme a função que desempenham. A gente tem os reguladores de pH, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre a questão do pH e quão relevante ela é para todo o rendimento e desenvolvimento do processo. A gente tem ativadores e depressores, que seriam os modificadores de superfície, que visam modificar a interação do coletor com as partículas minerais. Porque muitas vezes eu vou adicionar um coletor no sistema e ele não é seletivo. Ele vai hidrofobizar todas as partículas minerais que estão lá. Então, eu não tive nenhuma seletividade de processo. Todas passaram de hidrofílicas para hidrofóbicas, todas vão ser flotadas. Isso não vai permitir o que de fato é a concentração, em que eu teria que ter essa separação entre as espécies de interesse e aquelas que a gente chama hoje de rejeito. Então, eu vou adicionar inicialmente um outro reagente, que é o depressor, que interage, então, com algumas partículas, e nessas, que a gente fala que foram deprimidas, o coletor não se adsorve. Então, o depressor, ele tem essa característica de manter algumas partículas minerais ou algumas espécies minerais hidrofílicas, e o coletor adicionado posteriormente não interage com essas. E existe outra situação em que a gente vai adicionar o coletor e ele não interage com nenhuma espécie mineral presente no sistema. Mas não é porque ele não tem uma afinidade química com essas espécies, é porque ela pode ser muito pequena. Então, eu vou adicionar um promotor, que nós chamamos de ativador, que ativa quimicamente a superfície dessa partícula mineral, nas quais o coletor vem na sequência e adsorve. Então, por isso eles são chamados de modificadores. E, claro, os espumantes, que trazem a estabilização, a diminuição da tensão superficial, para que as bolhas, de fato, sejam estáveis e suportem todo o trajeto que ela tem que percorrer de forma ascendente, carregada de partículas minerais na sua superfície. Então, são os reagentes principais que a gente utiliza no processamento mineral. Trazendo, então, um pouco mais aqui para a questão dos coletores, é impossível a gente pensar que um processo de flotação vai acontecer na ausência total de coletor. Poderíamos pensar em raras exceções que existem na natureza de alguns minerais que são naturalmente hidrofóbicos, mas eles são muito poucos de fato. A gente tem ouro livre, de não ouro sulfetado, não ouro oxidado, mas aquele ouro nativo que nós chamamos, alguns carvões minerais, algumas espécies de grafita, nem vou lembrar todos agora, são poucos, em que a gente conseguiria fazer, talvez não tão eficiente, mas que a gente conseguiria fazer flotação na ausência completa de reagentes químicos. Todas as outras situações, a gente vai demandar a utilização desses reagentes. Então, voltando aqui
para a estrutura química dos coletores. Eles vão ser sempre moléculas orgânicas heteropolares. Então, eu tenho uma cadeia orgânica que é apolar, que fica, então, voltada para a solução, e eu tenho o que nós chamamos de cabeça, que é a estrutura onde vai ter, ou a região ali da molécula, onde eu tenho o grupo funcional, que de fato é solidofílica. É essa parte da molécula que interage com o sítio ativo na superfície da partícula mineral e promove a hidrofobização da mesma. Como que eu tenho carga na superfície da partícula mineral? Através dos processos de fragmentação, principalmente cominuição, moagem, né? A cominuição mais fina. Está na presença de água, então eu tenho alguns sítios ativos de superfície onde a molécula ionizada, catiônica ou aniônica, do coletor, vai interagir nesse local da superfície da partícula. Então, essa parte aqui, que a gente chama de cabeça da molécula, é a que interage com a superfície da partícula, enquanto essa cauda hidrofóbica fica voltada para a solução. E é essa cauda aqui, que é apolar, que vai interagir com a bolha de ar. Então, a interação, a gente sabe que o ar que é utilizado para a geração de bolhas é o próprio ar atmosférico, por questão de custo operacional, pode ser utilizado CO2 ou até algum outro gás puro. A gente vê mais estudo a nível de pesquisa básica na academia, né, alguns trabalhos desenvolvidos. Industrialmente, como a gente demanda uma quantidade muito grande, o processo se torna um pouco inviável a gente pensar, por exemplo, na utilização de gases mais nobres ou mais puros. Então, em geral, quase 100% dos casos é utilizado apenas o ar atmosférico. Então, a característica que o próprio ar vai ter, puro ou não, de serem moléculas, substâncias apolares, vai promover essa interação, essa afinidade com essa cauda orgânica apolar da molécula do coletor. Então, o coletor faz o quê? Ele faz uma película na superfície da partícula mineral e quando essa partícula mineral colide com a bolha, não é mais a superfície original da partícula mineral que está se apresentando para a bolha, mas sim essa película, essa camada, esse filme de coletor que está dissolvido lá na superfície. E aí a gente tem que entender o porquê, né? Aqui a gente precisa fazer essa pergunta, por quê ou como acontece essa interação? E por que alguns reagentes vão ser seletivos para algumas espécies minerais e não para outras? Por que eu não posso usar o mesmo coletor para qualquer bem mineral que eu for flotar? E é claro que nesse caso a gente tem que pensar na química, né, nas interações químicas que estão ocorrendo a nível interfacial, já que a gente está trabalhando com interfaces, sólido líquido e sólido gás. Então, a gente vai entender muitas dessas interações quando a gente traz o conceito da dupla camada elétrica aqui para a interpretação. E a partir desse conceito, e entendendo as interações e toda essa nuvem eletrônica, vou chamar assim, ou essa dinâmica de íons que está na solução, pensando que eu não trabalho com água pura, então eu já tenho uma característica da própria água de processo que é utilizado em relação a íons que estão lá dissolvidos. Eu trabalho em geral com uma recirculação de água no processamento mineral, então eu tenho outros reagentes que já passaram pela etapa sendo reconduzidos através do retorno dessa água de processo, ela não é tratada. A gente faz só uma remoção dos sólidos e ela volta, então é claro que eu tenho espécies iônicas ali de reagentes que já foram empregados e eu tenho também ionização de espécies minerais. Então isso daqui é uma sopa, como eu costumo falar. E aí a gente vai começar a ter essas interações desses íons presentes na solução com a superfície da partícula mineral. E eu vou ter aquelas espécies que interagem de forma específica nessa região que nós chamamos de região compacta ou camada compacta na superfície da partícula mineral, mas é claro que há outras espécies aqui que interagem, não de forma tão específica.
numa espessura tal, que nós chamamos então de dupla camada elétrica, até que isso não tenha uma influência significativa mais do ponto de vista químico. Então, não há mais uma interação significativa com essas outras espécies. Então, essa espessura da dupla camada eletrônica, a gente consegue calcular qual seria. Quanto maior, mais individualizadas essas partículas minerais vão estar. Eu tenho um sistema disperso. E a única coisa que, de fato, nós conseguimos mensurar é o potencial zeta, que é o potencial de superfície aqui, quando é submetido um campo elétrico, potencial elétrico no sistema. Essa análise ela é feita em relação à variação de pH. Não conseguimos visualizar o que está acontecendo. A partir de todos esses ensaios que a gente faz, que é ângulo de contato, potencial zeta, e depois ensaios de adsorção que a gente pode analisar, seja por métodos colorimétricos ou também fluorescência de raio-x por transformada, né, no infravermelho, a gente consegue propor os mecanismos de interação que possam estar acontecendo lá no sistema. Então, aqui, trazendo uma imagem genérica do que seria um gráfico de potencial zeta, na verdade, a gente não mede potencial zeta, mas a gente faz, o software já faz essa conversão através da equação de Smoluchowski. Então, analisando a variação em relação a variação de carga da superfície da partícula em relação à variação de pH, desde condições mais ácidas até condições mais básicas. Em geral, a gente faz processo de flotação em meio básico, mas não é regra. Claro que existem outros minerais que são flotados em pH bastante ácido, como é o caso do minério de nióbio, que nós temos aqui em Catalão, que é flotado em torno de pH 2,5, entre 2,5 e 3, pH bastante ácido. Mas, em geral, a maioria dos processos são desenvolvidos na região de pH básico. Então, a gente vai ter um potencial positivo, a gente vai ter uma região de potencial negativo, então, a superfície da partícula mineral ela vai estar carregada positivamente ou negativamente, e a gente tem o que nós chamamos de ponto isoelétrico, em que a gente tem essa equivalência de cargas positivas e negativas. Como o meu objetivo na flotação é que as partículas minerais estejam de fato dispersas, para que o reagente tenha uma interação mais eficiente, para que a interação com as bolhas também seja mais efetiva, ou seja, eu não quero uma polpa floculada, aglomerada, nada disso, eu quero partícula dispersa, eu vou trabalhar sempre nas regiões em que o potencial em módulo é maior, mais elevado. Então, sempre vou trabalhar nessas regiões aqui, ou pH, né, mais ácido ou mais básico. Mas não é só a carga de superfície da partícula que interessa. Eu também preciso pensar como o meu reagente se ioniza em função da variação de pH, porque a gente sabe que algumas moléculas em determinadas regiões ele vai estar no estado molecular. E estando no estado molecular, por exemplo, alguns coletores que atuam também como espumante, ele vai ser um excelente espumante no estado molecular, mas ele não vai funcionar como coletor. Então, eu preciso analisar também essa questão da dissociação dos reagentes em função da variação do pH. Então, não é uma análise tão simples de ser feita, ela não é tão direta, a gente tem que analisar várias questões. E, obviamente, a gente não trabalha com mineral puro. Para ensaios fundamentais, estudos que demandam uma interação muito específica, quando a gente quer entender de fato como acontece a interação de determinado reagente com determinado mineral, a gente vai trabalhar, sim, em condições controladas no laboratório com minerais puros, acima de 90%, pelo menos, de pureza, né? 93%, 95%, a gente trabalha bastante. Mas no processo industrial, eu não tenho minerais puros, eu tenho minério. Então, seria uma mistura de várias espécies com características químicas completamente diferentes. E como elas se comportam em relação a pH básico ou ácido no sistema também vai mudar. No final, a gente tem que tentar achar um pH ideal, uma faixa de pH estreita, mas em que eu tenha uma melhor eficiência do processo. Então, voltando um pouco aí à questão dos coletores, em geral, os que são empregados aí no processo mineral, eles são sintéticos, então eles são desenvolvidos em laboratório, eles são desenvolvidos já com uma aplicação pensada ou determinada. O problema é que eles, em geral, são tóxicos, têm uma baixa seletividade, baixa recuperação,
Quando eu penso em baixa seletividade, é justamente essa separação entre as espécies, então eu estou pensando em teores da espécie de interesse, da espécie que a gente fala que é espécie útil, e baixa recuperação, eu estou pensando em recuperação mássica e metalúrgica também do mineral de interesse. Então, isso tudo traz algumas preocupações, principalmente quando a gente considera alguns acidentes, né, algumas situações, como aconteceu com Mariana e Brumadinho, em que todo aquele material que estava nas barragens contaminou muitos rios e o meio ambiente em geral. Por quê? Porque parte da água que sai lá no final do processo, ela vai para a barragem. Então, não é toda a água que eu consigo recircular. E essa água que vai para a barragem, se ela tem alguma quantidade de reagente ainda, pode ter um impacto ambiental. Então, a gente tem que analisar isso também. E um problema que a empresa sempre trabalha muito e que é, de fato, muito relevante é a questão do custo. Em geral, esses reagentes são importados e são bastante caros. Então, assim, muitas das pesquisas que a gente tem desenvolvido no laboratório, desde do pedido da primeira patente, o depósito da primeira patente que a gente teve lá em 2014, foi porque, primeiro, a gente acredita muito que a mineração, embora seja fundamental, não há como a gente imaginar a nossa vida, o nosso estilo de vida, sem a mineração estar envolvida. Então, quando a pessoa fala que ela é radicalmente contra a mineração, eu penso numa pessoa vivendo no meio da mata, numa cabana de palha e vivendo do que a natureza oferece, porque ali talvez não tivesse nada de mineração envolvido. Todo o resto que nós pensarmos envolve mineração, porque a mineração é uma indústria de base que prepara, né, que fornece matéria-prima para todas as indústrias de transformação. Então, se a gente pensar nas roupas que nós estamos usando, isso envolveu ligas metálicas utilizadas para construir todos os equipamentos que estiveram envolvidos durante esse processo de confecção dessa roupa. A liga metálica foi produzida lá na metalurgia, mas a partir de bens minerais explorados ali, processados pela mineração. Então, tem vários fatores ali que analisam. Minha roupa é de algodão. A gente faz extração e processamento de rocha fosfática para produzir o fósforo, que vai para a indústria do fertilizante para produzir, então, né, o NPK, fundamental para o crescimento das plantas. Depois o agricultor vai e espalha isso lá na lavoura, vai colher o algodão, também com um equipamento, né, uma máquina, que tem também aço e outras partes. Então, a mineração, gente, ela está envolvida em todas as atividades. Mas a gente acredita muito, o nosso grupo de pesquisa, que sim, a gente precisa trazer essa sustentabilidade para o processo. Então, pensando nisso e também entendendo que a mineração ela tem que estar em sinergia com o local, com o bioma, com o ambiente em que ela está instalada, muito mais do que pensar em importação de reagentes naturais ou sintéticos, vamos olhar para o que está no nosso quintal. E como hoje, né, nós estamos aqui em Catalão, a gente está dentro do bioma Cerrado, que é um dos biomas mais importantes mundialmente falando, a gente foi trazer, então, esse olhar para o que o Cerrado poderia nos oferecer em termos de coletores. A gente não tem estudo só com coletor, mas o foco foi aqui, né, apresentar um pouco sobre isso. Então, principalmente, né, coletores que tivessem impactos ambientais muito menores, entre outros fatores, que seria a disponibilidade, a capacidade de oferta para atender a demanda elevada que a indústria mineral tem, a questão do custo, se de fato são baratos, competitivos, né, com outros reagentes industrialmente empregados atualmente, mas principalmente eles não teriam essa característica de serem potencialmente tóxicos, são biodegradáveis, né? Então, eu vou também trazer um enfoque específico para uma classe de coletores que são os óleos, tá? Os ácidos graxos que nós utilizamos. Eles têm uma aplicação bem grande dentro da indústria mineral como coletores. Vou citar só um dos exemplos que eu considero como os mais importantes, que é justamente o processamento de rocha fosfática. Então, os coletores que a gente utiliza para fazer flotação de rocha fosfática, tornar essas partículas de apatita de fato hidrofóbicas, são os ácidos graxos. E dentro da indústria mineral,
Industrialmente falando, são vários óleos que são utilizados, às vezes até os tall oils, que são misturas de diferentes ácidos graxos. No Brasil, a gente tem uma aplicação bem grande também de óleo de soja. Eles não podem, obviamente, ser empregados na forma tal qual eles se apresentam, tal qual esses óleos, esses ácidos graxos que vão constituir esse óleo se apresentam, porque o óleo é insolúvel em água. Então, a gente precisa fazer uma etapa prévia, que é a saponificação. E essa saponificação, ela é feita utilizando um álcali, uma base. No Brasil, o mais utilizado é a soda cáustica, questão de custo. Então, nos processos industriais, a gente sempre utiliza a soda cáustica para fazer essa saponificação. Então, eu gero, na verdade, um sabão de um desses óleos vegetais que são empregados no processo, e aí sim, ele vai entrar dentro daquela classificação que tanto o professor André apresentou, quanto eu comentei, que é essa função dupla. Essa classe de coletores, ela funciona também como espumante. Isso é fantástico do ponto de vista industrial, porque eu não preciso comprar e adicionar mais um reagente no processo. Só ele teria essa função dúbia, de atuar tanto como coletor quanto espumante. Então, vindo mais a fundo aí, o que a gente conseguiu enxergar no Cerrado e fazer várias pesquisas ao longo desses anos? O primeiro estudo que a gente fez com um produto do Cerrado, com fruto do Cerrado, foi com o óleo de piqui. O piqui é bastante famoso aqui na nossa região, não sei se na região de vocês também, muito apreciado na culinária. Essa foto é uma foto da flor do piqui, eu acho ela muito bonita, por isso eu até fiz questão de colocá-la. E o piqui, ele tem uma composição de ácidos graxos interessante. Ele tem 33,4% de lipídios na polpa, tá? Que é essa parte aqui amarela. Essa parte externa, na verdade, ela é descartada, ela tem uma fração oleosa também, mas ela é descartada. Então, é dessa parte aqui dessa polpa que é extraído o óleo. E foi esse óleo que a gente testou nos processos de flotação para a apatita. Aqui eu trouxe só o perfil lipídico dos principais ácidos graxos que constituem o óleo de piqui. A gente tem uma predominância do ácido oleico, que tem 18 carbonos na estrutura com uma insaturação, 35% de ácido palmítico, 16 carbonos, só ligações saturadas, e 2,25% do esteárico, com 18 carbonos e também só ligações saturadas. E, enfim, né, a gente teve resultado muito interessante, mas a gente teve que levar em consideração, primeiro, não temos disponibilidade de piqui ou produção de óleo de piqui suficiente para atender a demanda mineral. Então, o custo disso, comparado com outros reagentes que hoje são utilizados, ele não se sustenta. Sem falar que o pessoal ficou meio bravo na hora que a gente falou, né, que ia usar o piqui na flotação, porque eles acharam que a gente ia tirar o piqui lá do arroz com piqui, do frango com piqui, que o pessoal aprecia muito na culinária. Aí a gente foi pensar, olha, vamos continuar olhando quais frutos a gente tem disponíveis aí no Cerrado e que podem nos atender, mas talvez suprindo aquilo que o piqui não conseguiu. E aí a gente chegou à macaúba. A macaúba é uma palmeira que produz como fruto uns coquinhos, né, como esse que a gente vê aqui, a casca externa, e essa imagem aqui do centro é um corte. Ela é formada, então, pela casca, essa região aqui, essa polpa amarela, e ela tem uma castanha interna. E da macaúba, a gente consegue extrair óleo tanto da polpa quanto da castanha. E eles têm perfil lipídico diferente. Além disso, gente, a macaúba ela tem uma produtividade de óleo enorme, ela consegue produzir muito, muito óleo por hectare. Ela produz também muito por palmeira, ela tem uma produtividade elevada. E ela é muito mais barata em termos aí de disponibilidade de óleo, justamente a questão do custo se comparada ao piqui. Então, a gente passou a fazer estudos com a macaúba. Ela tem 60% de lipídios na polpa, que é essa polpa amarela aqui, que nós chamamos de mesocarpo. Nós fizemos estudos que já foram dissertações de mestrado concluídas, estão disponíveis na literatura, tanto testando o óleo produzido aqui pela polpa, quanto o óleo produzido pela castanha. O óleo da castanha ele é muito caro e ele também não deu um resultado tão interessante para a gente. Então, ok, a gente
descartou continuar os estudos com o óleo da castanha, até porque ele tem uma aplicação bem interessante na indústria cosmética. Então, de fato, para a gente, o que a gente continuou os estudos e continuamos, que a gente tem alguns trabalhos agora seguindo, né, na linha da pesquisa, com o óleo extraído daqui, ó, da polpa da macaúba. Aqui também o perfil lipídico, só dos 3 principais, 53,4% de ácido oleico, 18,7% palmítico e 17,7% o linoleico. Dentro da análise dos estudos que a gente já desenvolveu, a gente teve esse entendimento de que ácidos graxos insaturados, eles trazem uma performance melhor para o processo de flotação. Mas isso demanda também, talvez, um modelamento molecular mais aprofundado para a gente entender um pouco mais a respeito disso. E aí a gente continuou os estudos. Na verdade, o estudo com essa planta, o pinhão manso, ele veio de uma incitação da Embrapa, de Brasília. Eles precisavam realizar alguns estudos. O pinhão manso não é uma planta brasileira, não é nenhum fruto, nada nativo do Cerrado. É uma planta que foi introduzida no Brasil, na época com a promessa de que seria, então, empregada no biodiesel. Mas ela foi abandonada, né? Esse projeto não teve sequência, e aí, como ela é uma planta perene, existiam fazendas, e ainda existem diversas fazendas com plantação de pinhão manso. E os produtores, eles precisavam achar, então, um mercado que comprasse, né, esse óleo produzido, ou esses frutos capazes de produzir óleo. Ele é tóxico, então pensar em alimentação para produzir ração, esse tipo de coisa, ração animal, não é interessante, não é viável, e aí na época a Embrapa nos procurou para verificar se a gente poderia testar. E nós fizemos vários ensaios utilizando óleo de pinhão manso, ele tem 40% de lipídio nas sementes, cortou um pouquinho aqui no slide. Também um perfil bem interessante em termos de ácidos graxos, só os principais aqui. E ele deu resultados medianos, tal qual o piqui, tá? Ele não deu um resultado excelente. E também pensando, né, continuando nessa linha de reagentes alternativos, também não é nada de fruto do cerrado, essa incitação, no caso desse reagente, ela veio de um resíduo de uma indústria aqui de Catalão, que é uma indústria cervejeira, eles tinham um resíduo lá que eles precisavam encontrar uma aplicação, então a gente fez um cultivo microbiológico desse resíduo e a gente conseguiu produzir um coletor a partir disso. Depois dos estudos eles continuaram, a gente ainda tem algumas coisas sendo desenvolvidas com a Saccharomyces cerevisiae. Então, um processo de bioflotação, biocoletor, também com resultados interessantes. Bom, então vocês viram que são bastante amplas, né, as pesquisas nesse sentido. E eu vou mostrar, então, né, não daria para mostrar todos os resultados que a gente tem, isso envolve muitos trabalhos, eu trouxe só os mais recentes de um projeto que a gente tem que está em andamento, que é testando a macaúba, porque a gente, de fato, percebeu que ela tem um potencial enorme, ela tem um desempenho fantástico, em minerais puros ela teve uma recuperação acima de 90%, a macaúba, ela foi modificada geneticamente, foi feita uma adaptação genética na planta pela Universidade Federal de Viçosa, tem uma parte de agronomia lá muito forte, desenvolvimento nesse sentido, e eles conseguiram quebrar a dormência da planta, né, das sementes, e se antes uma espécie, uma palmeira de macaúba demorava 10, 12 anos para começar a produzir, eles conseguiram reduzir esse tempo significativamente, em torno aí de quase 50% de redução. E eles estão cultivando fazendas de macaúba, principalmente no norte de Minas Gerais, em regiões de áreas degradadas. Então, hoje já tem colheita desses frutos em termos de cultivo agrícola mesmo, não só um processo extrativista, rudimentar, não, como um cultivo agrícola. E muito se falou também, e tem alguma coisa na mídia ainda, com relação a macaúba ser utilizado como combustível na aviação, mas isso teve muito mais marketing do que, de fato, aplicação. Então, há, de fato, uma possibilidade, uma demanda da indústria mineral e uma possibilidade muito real de fornecimento
acima até do que a indústria mineral vai demandar. Além disso, a macaúba ela custa poucos centavos ali, se comparado ao preço de um reagente utilizado industrialmente. Então, ela tem várias vantagens. Então, por isso que os estudos eles não continuaram com relação a piqui, né, nem peão manso, mas eles continuam em relação à macaúba. Só que esse primeiro gráfico que tem aqui, ele não é só da macaúba, foi um estudo que a gente desenvolveu, ele foi até apresentado num evento em 2019, foi de uma aluna de iniciação científica nossa, em que ela analisou uma mistura de óleos saponificados de polpa de macaúba e pinhão manso. A gente queria verificar se a interação entre eles seria interessante. Então, o que a gente observou foi que, na ausência de óleo de macaúba, a recuperação de apatita ela foi muito baixa, em torno aqui de 25% mais ou menos, e à medida, ou seja, 100% de óleo de pinhão manso, e à medida que a gente foi aumentando a proporção de óleo de macaúba e diminuindo de pinhão manso, o comportamento, né, mudou. Então, a gente teve uma recuperação bastante elevada quando a gente tem 100% de óleo de macaúba e nada de pinhão manso. E esse valor, ele chega lá a 90%, mais de 95%, ele supera o obtido com o coletor industrial utilizado atualmente, que é o Flotigan 5806, um dos coletores industriais, numa dosagem, numa concentração, perdão, nesse caso, de 2,5 miligramas por litro. Então, o resultado que a gente obteve, né, com o Flotigan, tá aqui, essa linha pontilhada, com a macaúba, 100% de macaúba foi acima do que atualmente, do que os resultados com o coletor atualmente empregado na indústria. Esses resultados agora, de fato, que são os mais recentes, a gente teve, inclusive, uma interpretação, uma análise deles há poucos dias. Isso aqui é para o minério, uma rocha fosfática que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente analisou o coletor industrialmente utilizado pela empresa, que são esses 3 primeiros testes aqui, 101, 102 e 103. A gente sempre faz os ensaios em triplicata, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de análise estatística dos nossos resultados, e daqui para frente a gente fez enquanto tem o Y aqui, foi com o coletor industrial. Na hora que aparece o M nos ensaios, a gente começa os ensaios com macaúba. Então, foram esses ensaios analisados. E aí a gente tinha um teor de P2O5 no flotado que tinha um mínimo admitido e um máximo. E aí, quando a gente olha esse resultado, a gente pensa, poxa, foi péssimo para macaúba, porque todos estão abaixo aqui dessa linha vermelha, então eles estão abaixo do mínimo, enquanto a gente compara com o coletor industrial, estariam acima do mínimo, inclusive acima dessa linha verde aqui, que seria os melhores resultados obtidos industrialmente. Mas isso tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Os próximos gráficos, eles vão trazer uma interpretação diferente. Então, quando a gente pensa só em teor, isso assusta um pouco. Mas vale ressaltar uma coisa que a gente não apresentou, nem eu, nem o André, é que dificilmente numa única etapa de flotação, a gente vai conseguir atender às especificações de mercado. Então, a gente tem que passar por várias etapas, que são os circuitos de flotação, em que a gente vai refinando isso. E no final a gente tem, de fato, o teor necessário à adequação do produto para falar, olha, de fato ele é um produto comercial conforme o mercado está demandando. Então, esses estudos, eles foram feitos em uma única etapa, e dificilmente em uma única etapa a gente vai atingir esses teores, ok? Mas ainda assim eu tive um desempenho melhor com o coletor que a empresa utiliza, um coletor sintético que ela utiliza atualmente. Vamos, então, continuar a nossa análise, porque não pode ser só teor. Aqui a gente verifica a recuperação, e eu tenho 2 pontos, né? Esse azul mais clarinho é a recuperação mássica, ou seja, quanto em massa de P2O5 que foi alimentado no sistema que eu consegui recuperar. E o azul mais escurinho, se essas barras maiores, é a recuperação metalúrgica. Então, a gente precisa analisar 3 coisas quando a gente tem um resultado de flotação: teor, recuperação mássica e metalúrgica. E aí a gente começa a observar que, na primeira etapa, eu quero recuperar o máximo em termos mássicos que eu consegui. E na segunda ou terceira etapa, eu vou melhorando o teor. Então, quando a gente analisa aqui em relação ao coletor industrialmente empregado, e a gente vem para a interpretação, para principalmente aqui, ó, a questão da recuperação mássica,
com o óleo de macaúba testado nas diferentes condições, cada um desses testes foram condições diferentes, a gente observa, por exemplo, esses ensaios aqui, que são os 300, né, e 1, 2 e 3. Esse daqui também, eles têm um resultado muito bom. E eles estão bem acima, né, todos eles estão acima dos resultados que a gente tem com o coletor industrial. Então, ok, para uma primeira etapa, ele cumpre o objetivo. Em termos de recuperação metalúrgica, ainda assim eu tenho resultado em algumas situações aqui, ó, por exemplo, de novo esse teste, além de ter elevado a recuperação máxima, ele teve elevada a recuperação metalúrgica. Então, demonstra mais uma vez o potencial que a macaúba tem para ser empregado como coletor na flotação de rocha fosfática. E aí aqui, eu não sei se vocês repararam, né, que quando a gente pensa nessa triplicata, tem um valor que está bem fora da curva. Tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa na flotação de rocha fosfática, que é a relação não está nesse gráfico, está nesse, eu sei que eu já estou estourada aqui no tempo, tá, gente, mas eu estou finalizando, é a relação óxido de cálcio P2O5, porque tanto o cálcio, né, a calcita quanto a apatita, elas têm propriedades químicas, fisicoquímicas de superfície muito semelhante. E eu tenho no minério ali de rocha fosfática a presença da calcita, inclusive isso é um dos maiores desafios da indústria mineral, trazer seletividade entre eles. Então, quando eu adiciono o coletor, ele não faz essa distinção entre calcita e apatita, ele vai absorver em ambas. Então, quanto maior o teor de calcita no sistema, pior vai ser o meu resultado. Então, por que aquele ensaio 3 deu um resultado tão bom? Porque o teor de P2O5 era muito grande. Então, quando eu faço essa relação, que é esse teste aqui, ó, eu tenho mais apatita no sistema. Então, a alimentação daquele ensaio, né, a alimentação no total dos vários testes que foram feitos, ela não estava homogênea em termos do CaO presente. Então, algumas amostras elas estavam mais ricas em calcita e outras em apatita, tá? Isso é a própria estratificação do processo, não tem como a gente ter um controle tão rigoroso do ponto de vista de laboratório, tá? Então, em relação aqui às considerações finais, pensando aquilo que de fato a gente entende como alguns desafios que a gente ainda precisa cumprir, e eu reforço o que o professor André falou anteriormente, a gente precisa de parceiros que talvez entendam um pouco mais, se debrucem mais aprofundadamente para entender essas interações. Uma das principais demandas é a análise molecular, das interações moleculares do ponto de vista de modelamento, para entender mais essas interações e como, de fato, acontece o mecanismo de interação dos reagentes com a superfície das partículas minerais. E o segundo desafio, depois de 7 depósitos de patente, é que isso, de fato, esteja no mercado, porque do ponto de vista de desenvolvimento, ele está bastante avançado, a gente tem ensaio com minério de indústria mesmo, então a gente verifica o potencial, ele está muito claro em relação àquilo que se tem em termos de desempenho dos coletores sintéticos utilizados, em relação a custo, ok, ele é muito mais barato, tem empresas estabelecidas, como é o caso da Solear, que produz o suficiente que atenda a mineração, então a gente precisa ter esse poder de convencimento. Na indústria mineral a gente tem uma gestão muito conservadora, eles têm um certo receio em dar esse passo que vai mudar significativamente aquilo que é ali considerado como o convencional. Então, a gente tem essa barreira a ser quebrada, mas eu tenho muita esperança de que a gente consiga trazer de fato, essa característica de preocupação ambiental e de utilização de alternativas mais ou menos impactantes, né, mais interessantes do ponto de vista ambiental e que também trazem uma valorização dos biomas onde a empresa está instalada, no caso aqui dando enfoque para o Cerrado, já que é um bioma extremamente importante, com uma variedade em termos de fauna e flora muito grande, muito diversa, mas também é um dos biomas mais impactados, mais degradados, então o nosso objetivo sempre é também trazer esse olhar mais cuidadoso e de conservação, de manutenção. Então, são, eu acho, os dois desafios principais que eu enxergo nesse momento nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Agradeço muito pela atenção, peço desculpa por ter extrapolado um pouquinho o tempo, estou à disposição para quaisquer questionamentos, deixo também aqui o meu contato, não hesitem em mandar e-mail, se caso eu não consiga responder também todas as dúvidas, e também deixo aqui o endereço do site do nosso laboratório, caso vocês queiram
também ver um pouco mais do que a gente desenvolve. Bom, seria isso, obrigada. Estou à disposição, então. Muito obrigado, professora. Muito boa a sua palestra. A gente está com um tempinho um pouquinho estourado, então eu vou aqui selecionar. Eu vi que no YouTube só foi elogios, ninguém fez nenhuma pergunta no YouTube. O César Ferreira agradecendo, dizendo que a palestra foi maravilhosa e o trabalho acrescentou muito na linha de raciocínio. Então, eu vou pegar aqui as perguntas do Teams, perdão. Temos aqui algumas perguntas. Começar pela Carolina. Carolina diz aqui: boa noite, professora. Parabéns pelo trabalho fantástico. Biosurfactantes poderiam também ser empregados como coletores? No caso, o estudo que eu mostrei com a Saccharomyces cerevisiae é justamente como coletor. Então, o que a gente conseguiu observar, nós tivemos um pesquisador, um pós-doutor que atuou conosco um tempo, ele é biólogo de formação, mas ele fez mestrado e doutorado, inclusive, lá no CETEM, no Rio de Janeiro, no Centro de Tecnologia Mineral, então ele teve como, né, claro, uma formação de graduação na área de biologia, mas depois ele voltou na questão ali da pós-graduação dele mais para a área mineral. E nós precisávamos de uma pessoa que entendesse mais desse processo biológico para trabalhar com esses micro-organismos. Então, ele fez essa análise, o que a gente verificou é que os micro-organismos, eles de fato, eles conseguem excretar, ou eles têm ali na sua estrutura ácidos graxos, e esses ácidos graxos a gente consegue saponificar e eles funcionam, então, como coletores no processo de flotação. Tal qual os ácidos graxos, né, de fonte vegetal que eu mencionei, a gente observa que há essa possibilidade também com micro-organismo. Obrigado, professora. Vamos aqui, então, à nossa última pergunta da noite. Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, não deixe de mandar aqui e-mail para a professora Lenice, o contato está aí na tela. Então, todo mundo aí visualizando, fiquem à vontade. O Valdivino Borges, ele perguntou: boa noite, professora. O sabão consegue formar espumas, mesmo sabendo que ele forma complexo insolúvel com os íons metálicos? Nesse caso, a gente vai ter que analisar a presença de algumas espécies que estão no sistema. Eu não mencionei, porque os livros em geral não trazem, salvo algumas exceções na literatura que a gente tem do processo de flotação, que seriam outros reagentes que a gente utiliza que são os sequestradores. E aí, quando a gente tem a presença dessas espécies presentes, né, que poderiam ser esses íons metálicos, em solução e que elas têm uma característica de depressores naturais, ou seja, elas estão interagindo com a superfície da partícula e ocasionam, ou então elas interagem com os reagentes e, de certa forma, eles deixam de estar disponíveis para interagir com as bolhas ou com as partículas minerais, eu preciso removê-los antes. E aí essa remoção, em geral, ela envolve a adição de um reagente, que seria o sequestrador, para precipitar esses íons, para que a gente tenha uma eficiência maior de processo. Então, depende muito da presença desses íons, né, dessa interpretação de que eles estão presentes e que, de fato, eles vão interferir. Professora, muito obrigado. O pessoal aqui, tanto no YouTube quanto no chat, continua parabenizando. Eu sei que as pessoas aqui devem ter mais perguntas, mas, repito, não deixe de entrar em contato com a professora Lenice. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Agradeço também pelo convite, fico à disposição, né? Podem enviar e-mail, caso queiram desenvolver estudo em parceria, a gente também está à disposição. Parabéns pelo evento, gente, que continua, né? Não é hoje o último dia, amanhã ainda continua, mas foi muito bacana estar aqui e compartilhar um pouco dessa aplicação, então, dos tensoativos na indústria mineral. Um abraço, pessoal, obrigada pela atenção.